Então vamos lá, turma, finalizar essa parte de fotoperiodismo, né, no que envolve a parte dos vegetais, trazendo para vocês curiosidades a respeito desse fotoperiodismo. Dentre elas, isso aqui, né, pessoal? Ó, o período de escuro e não o de luz é quem vai definir a floração. Ou seja, a gente está levando em consideração a ideia de classificar plantas neutras, plantas de dia longo e plantas de dia curto, mas quem está influenciando não é o dia, e sim a noite. Por exemplo, aqui, né, se eu tenho uma planta de dia longo, obviamente ela vai ter um dia longo e uma noite curta. Essa noite curta, né, é quem estará influenciando aí na floração. Tendo em vista que eu estou referindo-se a um fotoperíodo diário, eu teria então aqui, ó, um dia longo, vai lá, 14 horas, né, e 10 horas seria a minha noite curta. 10 horas aí, o período que estaria na floração, influenciando na floração. Já em plantas de dia curto, eu vou ter um dia curto e uma noite longa, um fotoperíodo aqui de 24 horas. Eu teria aqui, então, 14 horas, né, de uma noite longa e, consequentemente, aqui 10 horas seria meu dia curto. Sabendo disso, né, que a noite é quem vai influenciar e não o dia, em condições, né, que serão citadas aqui nesse experimento aqui, nesse exemplo aqui para vocês, vamos compreender o seguinte, olha, planta com fotoperíodo crítico de... A gente encontrasse uma questão na prova dizendo assim, certo, pessoal? Se eu encontrasse uma questão dizendo isso na prova, ó, planta com fotoperíodo crítico de X horas, floresce com mais luz que X. Eita, beleza. Tá X dizendo aqui, Técio. Será que eu consigo desenrolar a questão sem que diga a quantidade de horas aqui do meu fotoperíodo crítico lá para aquela planta? E aí? Será que eu consigo desenrolar essa questão? Será que essa planta é uma planta de dia longo ou é uma planta de dia curto, né? Pessoal, o que interessa aqui, né, o que nos interessa em relação a essa ideia aqui de possíveis questões que nós possamos encontrar nos processos seletivos é o seguinte, né? É se ela consegue florescer com mais ou menos luz do que o seu fotoperíodo crítico, certo? Então, por exemplo, se ela está florescendo com mais luz que o fotoperíodo crítico, né, ela é uma planta de dia longo. Ah, beleza, então eu não preciso não necessariamente saber a quantidade aqui do seu fotoperíodo crítico? Não, certo? Exemplo aí, essa questão que a gente consegue desenrolar bem de boa, certo? E para isso, a gente traz essa curiosidade principal a respeito, né, de plantas de dia longo e plantas de dia curto. Supondo que nós tivemos aqui três plantas, certo? Três plantas, onde seria aqui, ó, uma planta de dia longo e uma planta de dia curto. Para que possamos caracterizá-las, deixei definido aqui, ó, o dia longo, né, e uma noite curta, uma noite longa e um dia curto, uma noite longa. Porém, contudo, todavia, no meio da noite eu tive um flash luminoso ali, né? De mais ou menos 10 segundos. Bote-se mais que 10 segundos aí, beleza? A questão é, será que esse primeiro exemplo aqui, ó, uma planta de dia longo, tendo uma noite curta, eu poderia dizer que ela iria florescer e caracterizar ela como uma planta de dia longo? Será que essa planta de dia longo, tendo essa característica aqui, ela vai florescer? Vai florescer sim, certo, pessoal? Essa planta floresce, pois ela é uma planta de dia longo, consequentemente, se eu tenho um dia longo, eu tenho uma noite curta, não é isso? Esse outro exemplo aqui, pessoal, ó, um dia curto, mas eu tenho uma noite longa, caracterizada por ser planta de dia longo. E aqui, ela floresce ou não floresce? Não floresce, né? Porque para que ela pudesse florescer, por mais que eu fale que ela é uma planta de dia longo, né, ela deveria ter uma noite curta, não é isso? E esse último exemplo aqui, né, uma planta aqui de dia curto e noite longa, porém aconteceu aqui um flash luminoso, né, onde esse flash luminoso influenciou totalmente nessa floração aqui. Por quê? Porque interrompeu o período de escuro da planta. E no que interrompeu o período de escuro da planta, ele dividiu essa noite longa em duas noites curtas, né? E se ele dividiu aqui em duas noites curtas, agora, ao invés de uma noite longa só, eu vou ter noite curta aqui, ó. E se eu tenho noite curta, opa, aqui eu também vou florescer agora. Beleza? Se eu jogasse aqui agora, né, para uma planta de dia curto, povo, se ela é uma planta de dia longo, né, eu já posso caracterizar que aqui ela não floresce, né? Esse outro exemplo aqui, ó, pessoal,
eu sei, planta de dia curto tem um dia curto, então planta de dia curto deveria ter uma noite longa, né? Então aqui eu posso dizer que ela floresce, né? E essa planta de dia curto, nesse terceiro exemplo aqui, antes do flash luminoso, eu poderia até dizer que ela iria florescer. Porém, como ocorreu o flash luminoso, dividindo essa noite longa em 2 noites curtas, né? Eu falo aí que aqui não irá florescer também. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza essa parte de fotoperiodismo para vocês. Beleza? Vamos resolver mais algumas questões a respeito disso. Valeu!